Pessoal, boa noite, boa noite. Vamos se acomodando aí, quem estiver aí no fundo, por gentileza. Para a gente tentar começar no horário, né, em consideração aí, principalmente com quem chegou antes, tá bom? Pessoal que está chegando agora, depois, né, a gente vai tirar dúvidas no final. Quem quiser fazer perguntas vai ter esse espaço, tá bom? Então vamos avançar aqui para a gente cumprir a nossa apresentação, tá? Primeiramente, quero me apresentar. Pessoal, aí no fundo vocês conseguem ouvir bem? Quer que aumente o som? Não está ouvindo? Deixa eu só fechar isso aqui, que isso é legal. Alô, alô. Melhorou um pouco? Aumenta mais? Aumenta mais? Alô, alô, alô. Mais um pouco? Mais? Aí, agora sim. Bom, gente, boa noite novamente para quem não tinha me ouvido, tá? Meu nome é Henrique, eu faço parte da Asban. Primeiramente, queria agradecer a organização aqui desse evento, né, o pessoal da associação, Camarão, da Bedel, pessoal da prefeitura, da SEAB, né, agradecer a toda essa organização, tá bom? Primeiro, antes de começar, a gente entrar na pauta aqui da nossa conversa de hoje à noite, eu queria dizer que esse evento aqui é um evento estritamente de caráter informativo, tá, pessoal? Aqui a gente não tem nenhum objetivo de trazer informação política, partidária, tá? O nosso objetivo aqui é exclusivamente falarmos de pautas técnicas sobre o programa de regularização fundiária, tá? Então, assim como a gente vai aqui na frente tentar se manter dentro desse assunto, né? Peço também que aí as perguntas sejam todas nesse sentido, tá? Da gente discutir aqui tecnicamente o assunto, tirar as dúvidas de como isso aqui como vai beneficiar muitos de vocês, tá bom? O pessoal está passando alguns panfletos informativos aqui, tá bom? Vai chegar na mão de todo mundo aí. Tudo que a gente está apresentando aqui vai estar escrito no panfleto e vice-versa, tá bom? Então eu vou dar início aqui. No final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então peço para a gente manter aqui a ordem dos trabalhos, tá bom? Assim que eu encerrar aqui, prometo não me alongar muito, tá bom? A gente ser bem direto ao ponto para a gente abrir o maior espaço possível para dúvidas aqui, para que todo mundo possa tirar suas dúvidas, tá bom? Mais uma consideração antes de iniciar, tá? Estou com esse microfone aqui, tá? O celular, tudo isso aqui está sendo gravado, né? Está sendo postado, então todo mundo aí que tiver dúvidas na sequência, isso vai ser postado nos nossos canais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é o programa REURB Santarém? A regularização fundiária, né? A gente sabe que é um problema nacional, né? Não é o município de Santarém só que sofre com esse problema, né, de falta de titulação. Isso é um problema na maioria dos municípios do Brasil, né, em ordens um pouco maiores, em outros municípios um pouco menor, mas todo município do país tem esse problema, tá? A gente estima que aqui em Santarém possam ter mais de 50 mil imóveis irregulares, né? O que a gente considera um imóvel irregular? Quando a gente só tem aquele contrato de compra e venda, né, que é aquele contrato de compra e venda, eu fui lá, comprei a minha propriedade, né, do antigo morador, não tenho escritura e não tenho matrícula, né? Isso a gente chama, parado na lei, de uma propriedade irregular, né? E o objetivo da regularização fundiária é justamente regularizar isso, né? Trazer o título para vocês, né? Trazer o título, a escritura, permitir que isso fique, né, de forma definitiva, né? Que vocês possam falar, eu tenho posse, tenho propriedade do imóvel, como de fato tem, tá? Então, esse programa, ele nasceu de uma cooperação, tá, do município, da Prefeitura de Santarém, junto com a Asban, tá? Então, o município
muito ciente, né, dessa questão, né, do problema, do tamanho do problema fundiário que tem aqui no município de Santarém, procurou uma alternativa e fez esse termo de cooperação conosco, com as BAN, que somos especializados em resolver esse tipo de problema. Tá? Então, a gente não começou a fazer isso ontem, nem mês passado. Né? A gente está acostumado a resolver problemas de regularização fundiária de grande escala, né, em diversos municípios do país. Tá? Então, o objetivo principal disso aqui é permitir que a gente faça a regularização fundiária em larga escala aqui no município. Tá? Atender 50 mil, resolver o problema de 50 mil propriedades ilegais, né, é um trabalho extenso, longo, né, que demanda muita organização, demanda muito trabalho técnico, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, vocês vão perceber como esse trabalho ele é um tanto quanto técnico, tá? Bom, então, já falei, né, a ASBAN é uma associação que foi constituída há mais de 40 anos, tá? Não é de ontem que a gente vem resolvendo esse problema, e vocês vão perguntar, poxa, mas como que vocês conseguem resolver isso em grande escala, né? Como conseguem resolver tanto imóvel num espaço de tempo tão curto? Agregando tecnologia, a capacidade, o tempo, a expertise que a gente vem trabalhando, né, há tanto tempo, permite que a gente consiga fazer isso em larga escala, tá? Bom, eu coloquei esse slide aqui como o primeiro, vamos dizer assim, né, após a apresentação, porque a gente acredita que é o tema mais importante dessa temática aqui, tá? A comunicação, tá, pessoal? A gente precisa que essas informações cheguem no máximo de pessoas possível, tá? Como é um trabalho feito por adesão, né, em larga escala, a gente precisa que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Que vocês entendam o que está acontecendo, né? De novo, a associação tem um papel, as associações, né, não só aqui do bairro Santarenzinho, Novo Horizonte, mas todos os demais têm um papel importantíssimo nisso, tá? Então, eu queria deixar bem claro aqui quais são os canais de comunicação oficial que a gente tem do programa, tá? Onde que eu posso me informar, onde que eu posso saber mais, para quem que eu posso perguntar, tá? A gente sabe que tem muita informação que corre em paralelo, né, no bar, no mercadinho, dentro do bairro. Eu queria pedir para vocês, pessoal, bastante comprometimento nisso aqui, né? Busquem informação no canal oficial, tá? E quais são esses canais oficiais? Primeiro, tá? O programa ele tem uma sede física, que fica lá no centro, tá? Na rua Siqueira Campos, 565, ao lado do prédio dos Correios do centro, tá bom? É um escritório físico, funciona no horário comercial, tá bom? A gente vai falar aqui sobre, né, como que eu posso agendar para ir até o escritório de vocês, tá bom? Mas existe uma sede física aqui, então esse é o primeiro canal de comunicação que a gente tem. Segundo, o site, tá? Todas essas informações que estão nesse folheto que vocês estão vendo e muito mais estão no site. Então a gente atualiza, sempre que tem uma nova audiência, sempre que tem um novo canal de comunicação, sempre que tem uma nova forma de comunicar, está no site, tá? O site da prefeitura também é um canal de comunicação oficial, tá? Então não podem usar, né, devem usar o site da prefeitura como canal. O quarto canal, e talvez um dos mais importantes aqui, né, a gente vive colado no celular o dia inteiro hoje em dia, né, é o Instagram, tá? Então eu já até convido quem tiver com o celular, pessoal, aproveitem, sigam a página do Instagram, porque lá é onde as informações saem mais rápido, tá? As coisas estão acontecendo, inclusive tem gente filmando, gravando aqui para a gente trazer essas informações sempre para o Instagram o mais rápido possível. Então é esse @ReUrbSantarém, tá bom? Tudo junto. Quem puder já entra lá, já segue, já vou ver que tem uma série de informações lá dentro. É o canal que a gente já consegue atualizar com mais velocidade, tá? Assim como o canal do programa Morar Legal, né, programa ReUrb Santarém, dentro do WhatsApp, tá? O WhatsApp também tem um canal lá dentro, tá joia? E vocês também podem acessar as informações lá. Então, tudo que é postado no Instagram é postado nesse canal aqui do programa ReUrb Santarém, tá? E aí, lá as informações, elas são colocadas em tempo real, daqui a pouquinho vocês já vão ver que tem algumas fotos, inclusive, do evento que a gente está fazendo aqui, tá? E por fim, a gente vai ter o canal de atendimento do WhatsApp, né? O WhatsApp por telefone, eu não coloquei ele aqui porque eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, porque ele é muito importante, tá? Então vocês podem ligar e podem conversar com a gente pelo WhatsApp ou pelo telefone, tá?
Ah, Henrique, eu não uso WhatsApp, não uso telefone, não uso nada. Vai lá na sede, tá bom? Vai lá na sede, Siqueira Campus, 565. Por que a gente traz, pessoal, os canais digitais como opção? Para a gente evitar fila, tá? Porque se todo mundo resolve ir ao mesmo tempo lá sem fazer agendamento, né? Fica ruim para quem vai lá, né? Chega lá e tem uma fila, tem que ficar esperando, tá? Então, quem puder, dê preferência aos canais de agendamento digital, mas quem não se dá bem com tecnologia aí, não gosta de celular, não gosta de telefone, não gosta de utilizar, sem problema, tá bom? Horário comercial, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, lá na Siqueira Campus 565, tá? Bom, então eu falei, né, sobre a sede, né, aqui, uma mapinha só para vocês poderem se localizar, tá? Fica lá no prédio dos Correios, no prédio do CIAT. E falando um pouquinho sobre o programa, né? Por que eu devo regularizar meu lote, né? Por que eu posso procurar regularizar meu lote? Quais são os benefícios que eu tenho em obter a minha documentação definitiva, tá? São vários, tá? Acredito que isso, eu falar para vocês aqui, muitas vezes é chovendo molhado, porque é o sonho de muita gente, né? Há muito tempo, então, muitos desses benefícios é a gente ficar repetindo algo que vocês já sabem, mas é importante colocar, né? O que eu ganho? Primeiro, o imóvel valoriza, né? Quantas vezes vocês já devem ter vendido imóveis, comprado imóveis abaixo do preço de mercado, por conta de não estar regularizado, tá? Então, isso é algo que a gente percebe quando eu for lá e regularizar meu imóvel, ele vai valer muito mais, tá? Segundo, uso como garantia real. Então, preciso fazer um financiamento, preciso colocar o imóvel como garantia. Os bancos no Brasil, eles só aceitam a garantia quando se tem a escritura e a matrícula, tá? Então, isso é um grande benefício que permite que a gente use o imóvel como garantia de algum outro financiamento, alguma outra compra que a gente vai fazer, tá? Terceiro, facilidade na venda e locação. Fica muito mais fácil de vender e muito mais fácil de locar o imóvel com a escritura. Quarto ponto, e que eu particularmente considero um dos mais importantes, né? Garantia para os nossos herdeiros, né? A gente consegue garantir que os nossos filhos eles vão receber esse imóvel de fato, né? Ele vai ser dividido certinho, se tiver mais de um filho, né? Ou se não tiver filho, os herdeiros. Então, acho que esse é um ponto... talvez, né, um dos mais importantes que a gente tem na regularização. E por fim, né, a gente tem esse custo da regularização subsidiado, né, bem abaixo do mercado. Isso alguns de vocês aqui acredito que já devam ter procurado em algum momento para fazer essa regularização e sabem do custo alto que é para fazer, sem contar que tecnicamente não é um serviço fácil. Precisa envolver advogado, precisa envolver engenheiro, precisa envolver pessoal de ambiental, tá? Então, aqui, né, a gente consegue fazer isso de uma forma subsidiada, tá? Falando um pouquinho da cartilha, tá, que vocês têm aí em mãos, então vocês podem olhar, né, ver esses benefícios todos que eu falei. Tem um breve descritivo aí do processo, como que esse processo é feito, quanto tempo, né, como que ele vai acontecer, quais são os bairros que vão ser atendidos, vou falar, né, um pouquinho sobre isso, inclusive sobre os valores, tá? Valores, forma de pagamento e o mais importante, né? Que é esse QR Code aí, tá bom? Para quem está familiarizado com o QR Code, é só abrir a câmera do celular, apontar para essa figurinha que está aqui, tá? Essa figurinha vai te levar para um link que leva para o nosso WhatsApp, direto, tá bom? Lá no WhatsApp direto que podem ser feitas todas as ações que eu já vou passar aqui para vocês. Fases do programa, pessoal. Então, quando a gente fala de fases, né, todo município de Santarém vai ser contemplado no programa, tá? Todos os bairros vão ser contemplados, porém a gente vai trabalhar em algumas fases, né? O bairro, né, aqui, Santarenzinho, Novo Horizonte, o pessoal que está aqui, do Amparo, Alvorada, né? Esses bairros estão todos contemplados nessa primeira fase do programa, tá? Eles vão perguntar, poxa, Henrique, mas por que são esses bairros, né? Vocês têm alguém aqui que é de outro bairro que não seja de um desses aqui, né? Por que outros bairros não estão na primeira fase? Pessoal, isso não foi uma escolha que a gente fez, né? Falando, não, vamos atender esses bairros primeiro. Para se fazer a regularização fundiária,
é necessário alguns pré-requisitos jurídicos, né, para que se possa entrar para o processo de regularização. Esses bairros aqui, e não são integrais, tá? São alguns bairros desses é o bairro inteiro, mas nem todos é o bairro inteiro, são partes. Eles já estão resolvidos juridicamente, ou seja, a gente já pode regularizar, tá? Por isso que estamos iniciando por esses bairros, tá? Então, enquanto a gente já vai trabalhando dentro desses bairros, as pendências jurídicas vão sendo resolvidas com os demais para eles poderem entrar nas outras fases, tá bom? Então, não são bairros que foram escolhidos aleatoriamente, tá? São bairros que não têm problemas burocráticos para se iniciar a regularização. Então, conforme eu comentei, né, na fase 2, todos os demais bairros, né, serão contemplados, tá bom? É só para a gente ilustrar, tá, pessoal? Não se preocupem agora em decorar qual é a área que é atendida ou não é atendida aqui, tá bom? Vocês podem ter acesso a esses mapas tanto nas redes sociais, quanto no nosso WhatsApp, quanto quem for lá no nosso escritório. A gente vai explicar esse mapa, não se preocupem, tá? É só para vocês verem que já está as áreas que vão ser atendidas nessa fase 1 já estão delimitadas, tá bom? Então, mas não se preocupem, não é que se minha casa não está dentro dessa área, não tem problema, tá bom? Vocês vão ser atendidos, só não vão ser atendidos agora, nesse momento, né? Dentro dessa primeira fase, tá? Ah, mas quando é a segunda fase? Daqui 3, 4 anos? Não, não é, tá? As outras fases, elas vão ser desenroladas tão logo a primeira fase já seja concluída. A gente vem fazendo, né, algumas audiências já em outros bairros, né? Já passamos aí pelo Maracanã, passamos pelo Alvorada, tá? Eu queria explicar um pouquinho para vocês como que é esse processo, né? Então, como que funciona de fato? Resolvi aderir ao programa de regularização. Como que funciona, tá bom? Então, o programa foi lançado oficialmente, né, no dia 20/12, tá? A gente tem até aqui algumas fotos do lançamento, né? Foi um evento um pouco menor, né, para fazer o lançamento desse programa. E a segunda fase é justamente essa que nós estamos vivendo, que são as audiências públicas, tá? Então, a gente tem passado por todos os bairros que vão ser contemplados, né, e fazendo uma audiência pública inicial, tá? Vão ser feitas várias reuniões, né, para que se possa abrir esse espaço de discussão, de perguntas, esse espaço informativo para que vocês entendam o processo, tá bom? E aí, junto com essa fase de audiências públicas, a gente iniciou a fase de coleta de manifestação de interesse. Guardem esse nome, tá, pessoal? É a parte mais importante do processo, onde tudo começa, é nesse nome aí, manifestação de interesse, tá? Vou explicar para vocês como que vocês manifestam interesse. Aqui está a data de 15/1. Depois do dia 15/1 eu não vou poder manifestar interesse? Vai, tá? Não tem problema, você vai poder manifestar o interesse. A questão é, pessoal, quanto mais rápido a gente souber quantas pessoas estão interessadas em participar do programa, mais rápido a gente consegue trabalhar e começar a entregar os títulos, tá? Então é muito importante que se faça esse preenchimento da manifestação, mesmo que não tenha interesse, tá? O formuláriozinho ele é bem simples, tem 4, 5 perguntas, e você vai responder lá, tem interesse de fazer a manifestação? Sim ou não, tá? Tem interesse de regularizar? Sim ou não, tá bom? Então, gravem esse nome que vou falar muito dele aqui ainda até o final da apresentação. Assim que essas manifestações de interesse elas vão sendo feitas, a gente vai convidando vocês para irem até o escritório fazer a assinatura dos instrumentos jurídicos, né? Então, beleza, tem interesse. Então, vai lá no escritório, a gente vai fazer, né, todo o trâmite lá burocrático, vai assinar, né, o contrato, e aí você vai receber um documento, uma listinha, falando quais documentos você tem que entregar para fazer a regularização, tá? Então, quem está preocupado com, poxa, que documentos que eu tenho que ter, o que eu tenho que entregar agora? Pessoal, agora não precisa entregar nada. A gente vai orientar vocês no momento correto sobre quais documentações você tem que entregar para nós, tá? É importante falar sobre isso também, pessoal, porque essa questão do tempo, né, já me adiantando até numa pergunta que o pessoal faz muito, né? Quanto tempo demora para regularizar, tá?
Isso depende de 3 pontas, tá? A gente brinca que isso aqui é um trabalho a 6 mãos, tá? Porque são 6 partes. Somos nós, aqui da ASBAN, fazendo o serviço técnico, né? A prefeitura, que faz essa validação, né? Toda essa ratificação do trabalho que a gente faz, e vocês, tá? Por quê? A gente não pode adentrar na casa de cada um e lá pegar os documentos. Então, quanto mais tempo vocês demoram para pegar o documento, mais tempo demora para sair, tá? Então, assim que a gente chegar nessa fase de receber, né, que vocês vão receber essa listinha com a documentação que vocês vão entregar para que o processo caminhe, tá? É legal que faça isso o mais rápido possível. Nossa, preciso fazer de um dia para o outro? Não, calma, né? Também não é assim, mas principalmente quem tem situações um pouco mais complicadas ali para fazer a regularização, né, que tem algum documento faltante ou outro, é importante buscar logo esse documento para que a gente não atrase o processo, tá? Sem contar que é um processo por adesão, tá? Então, a gente precisa que um número mínimo de pessoas façam adesão ao programa para que esse programa passe a fazer sentido. E por isso que ele custa tão mais barato do que se vocês forem fazer individualmente, tá? Se forem fazer individualmente, como eu falei, alguns já devem ter procurado isso, os valores chegam a 4, 5 vezes o que está sendo colocado aqui dentro do programa, tá? Só que é um trabalho por adesão, né? Em vez da gente fazer um por vez, a gente vai fazer 1000 por vez, tá? Por isso que é possível fazer dessa forma. E aí, no dia 29/1, na verdade, a gente espera que isso seja bem antes, tá? Os trabalhos iniciam, né? Os trabalhos técnicos iniciam, assim que você tem essa quantidade mínima, que o trabalho técnico se inicia, tá? Bom, então, falei para vocês gravarem esse nome, né? Dediquei uma tela específica só para ele, tá? Manifestações de interesse. O que é a manifestação de interesse? É um formulário extremamente simples, tá? Que vocês preenchem para dar início ao processo, tá? Henrique, como que eu preencho manifestação de interesse? Jeito número 1, tá? Que é o jeito mais fácil de fazer, pessoal. Ah, não posso fazer lá com vocês presencialmente? Pode, tá? Quem não se dá bem com o celular, de novo, tá? Vou repetir, quem não se dá bem com o celular, quero fazer presencial? Pode agendar lá com a gente, pode bater lá na sede. Garanto para vocês, fazer por aqui é muito mais rápido, tá? Mas podem fazer, sem problema nenhum, podem ir até lá. Então, esse QR Code que está aí, né, no papelzinho de vocês, que está aqui nessa tela, assim que vocês apontarem a câmera do celular e clicarem no link, isso vai jogar vocês para o nosso WhatsApp, tá? E mandando uma mensagem no WhatsApp, você vai receber essa pergunta aqui, tá? Tá difícil de enxergar, tá? Mas vai ter uma pergunta ali com umas opções de resposta. E você vai clicar na segunda, quero preencher, tá? Quando você clicar em quero preencher, vai aparecer um link. Esse link é a manifestação de interesse, tá bom? E aí você vai responder as 5 perguntas, tá? Tem até um vídeo, né? Nome completo, tá? CPF, os documentos pessoais, né? Vai preencher o contato, o celular. Você vai colocar o endereço de onde você mora, que para a gente, primeiro, né, a gente tem que saber se, né, a moradia está num local que seja... Oh, obrigado, valeu. A gente tem que saber se onde vocês estão, né, onde é a casa de vocês, para que a gente possa iniciar o processo de regularização, tá? E quem fizer em casa esse processo, não precisa nem digitar, tá? Tem uma opção lá que você clique, pelo próprio GPS do celular, ele já pega a localização ali, tá bom? Quem estiver fazendo isso de casa, pode apertar isso. Quem se vira bem com o celular aí, tá bom? Pode fazer isso. Quem não conseguir, não tem problema. Pode fazer digitando o endereço também, tá? E aí, a gente vai preencher essas perguntinhas, tá? Inclusive, que são bem rápidas e aí, pronto, a manifestação de interesse está feita, tá? Uma outra pergunta importante, tá? Uma outra questão importante, pessoal. Tem uma pergunta lá sobre a renda, tá? A renda familiar, tá? É muito importante essa renda e eu vou explicar o porquê, tá? Eu sei que uma das perguntas que vai vir aqui, né? Henrique, o valor que vocês estão cobrando para fazer isso é um valor único? E eu vou responder para vocês. Depende, tá? Depende do quê? Depende do enquadramento jurídico do bairro, tá? Se o bairro for enquadrado, né, numa regularização fundiária social, vocês não pagam mais nada, tá? É só o valor que a gente vai falar aqui, tá?
Só que como que eu sei se o bairro se enquadra como um bairro social? Tá? Pela renda de vocês, tá bom? Por isso, pessoal, que é muito importante essa pergunta aqui. E a gente também esclarece que existem leis para a gente coletar os dados de vocês, tá bom? Isso aqui é criptografado, ninguém consegue acessar lá e olhar, e existem leis que a gente tem que cumprir para poder divulgar um formulário desse aqui, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso, que tudo que deve ser seguido em relação aos dados é seguido, tá? Esse aqui é um painelzinho que a gente vai conseguir saber quem preencheu e quem não preencheu, tá bom? Para a gente ter uma ideia se o bairro está tendo adesão, se não está tendo adesão. Então a gente consegue ver, né, quais casas preencheram, quais casas não preencheram, tá bom? Então, por isso que eu insisto, mesmo quem não tiver interesse, tá? Preencham lá a manifestação de interesse, tá bom? Dediquem 2, 3 minutinhos aí lá, preencham a manifestação de interesse e falam assim, ó, eu tô aqui, mas eu não tenho interesse em participar. Até porque a gente fica em contato daqui 6 meses, daqui 1 ano pode mudar, né? Daqui um tempinho pode ser que a pessoa tenha interesse, então não deixem de manifestar, de preencher a manifestação, tá? Esses slides que eu vou falar agora com o objetivo da gente tentar fazer com que a sessão de perguntas seja um pouco mais curta, tá? Como a gente já fez mais de uma audiência, né? Já foram feitas 2 audiências, a gente selecionou as perguntas que mais aparecem lá, tá? E eu vou perguntar e já vou responder aqui para vocês para a gente tentar ser mais efetivo, né? E evitar um pouquinho o número de perguntas, tá bom? Qual é o custo e condições de pagamentos para eu fazer parte, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como eu comentei com vocês, quem já procurou isso aqui sabe que não é um serviço barato, tá? É um serviço muito técnico que envolve engenheiro, envolve advogado, envolve arquiteto, envolve urbanista, envolve ambientalista, tá? É um serviço complexo, tá? E que não foi a gente que criou as regras desse serviço, tá? Toda regularização fundiária, ela é embasada numa lei federal, tá? Essa lei federal foi publicada, né, para criar os critérios para se fazer as regularizações. Então, as áreas, né, que não, as pessoas, como que as pessoas que não têm o título definitivo do seu lote podem obter ele se elas já moram e já compraram por aquela terra, tá? Então tem uma lei federal que fala nisso. Todo o nosso programa, todas as nossas ações são baseadas nisso, tá? E garanto para vocês, é um conteúdo, é uma lei muito densa, tecnicamente falando. Tem muitos procedimentos a serem seguidos para garantir que a titulação de vocês saia, tá? Isso foi um projeto feito por adesão, né, que a gente busca, a gente não está aqui para fazer nem para fazer 10, né, a gente está aqui para fazer 1.000, 10.000, quiçá 50.000, tá? A gente consegue ter esse custo que chega a ser 20, 25% do que se cobra aí no mercado, tá? Então a gente vai pagar 12 boletos de R$350, tá? Essas são as parcelas, tá? Quero pagar à vista, tem desconto, tá? Você já deve ter lido aí no folhetinho, tá bom? Mas a gente buscou trazer essa condição, mesmo com um serviço tão técnico que a gente sabe a dificuldade que é para conseguir realizar, tá bom? Vamos para o segundo ponto aqui. Tenho mais de um imóvel, tá? Tenho que pagar por cada um? Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Quantos títulos vocês querem ter, tá? Aí depende. Eu tenho um imóvel do lado do outro. Eu quero ter 2 títulos, 2 escrituras? Então sim, tem que pagar 2. Não, quero juntar os 2 num só. Beleza, tá? Então, um título, uma escritura, tá? Desculpa, um título, um lote. Quero ter 2 títulos, 2 lotes, 2 processos, tá bom? Qual é o prazo para a emissão do título definitivo? Essa pergunta também depende. Pois não. E os aposentados, como é que fica? O salário a gente vai responder, a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual é o prazo para a emissão do título definitivo, tá? Essa pergunta também tem a resposta, depende, né? Depende de quantas pessoas, quanto mais rápido possível a gente conseguir as adesões, mais rápido a gente consegue começar a liberar os títulos, tá? É possível dentro desse ano? Sim, muito possível dentro desse ano, tá bom? É possível dentro desse semestre? Talvez, tá? Vai depender muito
da quantidade de adesões que a gente tiver, principalmente nesse início de trabalho, tá? Como eu falei, posso deixar para aderir mais para frente? Pode. Naturalmente, tá, pessoal? Quem aderir primeiro vai receber o título primeiro, tá? Então, isso tem uma ordem de trabalho, né, que a gente vai procurar seguir, tá bom? Corremos o risco de não pagar pela obtenção do título e dar errado? Pessoal, sendo bem sincero, né, até pela nossa experiência aqui, se eu falar para vocês que o risco é nulo, né, eu não vou estar sendo sincero. Agora, eu posso afirmar para vocês que esse risco é muito baixo, muito, muito baixo. E também a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque a gente está acostumado a lidar, tá? Ah, não deu certo, sem problema, né? Se foi pago alguma coisa, vai ser devolvido, tá? Mas a gente fez uma série de estudos, uma série de avaliações, né? A prefeitura já vem buscando resolver esse problema há muito tempo, tá? Então, a nossa confiança de estar aqui, né, de estar falando isso para vocês, de estar trazendo esse programa desse tamanho aqui, certamente é porque a gente acredita demais nisso e tem muita certeza que isso vai acontecer, até pela experiência que a gente tem em outros municípios que a gente já fez pelo Brasil todo, tá? Existe algum outro custo, além desse da regularização? Então, como eu falei para vocês, vai depender do enquadramento do bairro, tá? O que é esse enquadramento do bairro? Tá? Se 50% do bairro, mais uma pessoa, for caracterizada, né, segundo essa lei que eu comentei com vocês como social, não existe mais nenhum custo, tá bom? Ah, e que se tiver mais custo? Se tiver mais custo, a gente está falando de dois custos aqui, tá? O custo do cartório e o custo do lote em si. Esses custos são absurdos? Não, esses custos não são absurdos, tá bom? Para vocês terem uma ideia aqui, o metro quadrado da prefeitura ali está na casa de uns R$4, R$4 o metro quadrado. Então, tem um lote de 200 metros quadrados, 200 vezes 4, R$800, tá? É claro que isso não é uma garantia, né, mas não são números que vão exceder, né, absurdamente o que a gente está falando aqui. São números pequenos, né, que a gente vai conseguir trabalhar. E como que a gente sabe se o bairro vai ser enquadrado como social ou não vai ser enquadrado como social? Quando vocês preencherem a manifestação de interesse e falarem, eu ganho um salário mínimo, 2, 3, 4, né? Aí a gente faz esse enquadramento e aí a gente vai saber se esse bairro ele está enquadrado como social ou não, tá? Meu bairro não está na primeira fase. Quando seremos contemplados, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, né? Mas repetindo, todos os bairros serão atendidos, tá? Quanto mais rápido a gente conseguir avançar com essa primeira fase, mais rápido a gente vai conseguir abrir para os demais bairros, assim que essas pendências jurídicas forem serem resolvidas. O que acontece se eu não regularizar meu imóvel? Tá? Pergunta que o pessoal faz muito, né? Pessoal, eu acho que essa pergunta, né, a hora que a gente coloca aquela tela dos benefícios, né, ela até passa a não fazer tanto sentido, né? Porque a gente tem uma quantidade tão grande de benefícios quando a gente faz a regularização, né, que eu acho que é até difícil alguém que não pense em fazer a regularização, tá? Existem riscos, né, de perder, né, o lote, ou de ter cobranças de multa. É muito improvável, tá? A gente coloca que é muito improvável, então a gente prefere se apegar muito mais aos benefícios que são muito claros do que ficar falando do que vai acontecer se não regularizar, tá? Então eu acho que é se apegar aos benefícios. O que acontece se eu aderir e ficar inadimplente? Fui lá, aderi, estou pagando lá um boleto, os boletos não paguei o terceiro boleto. Pessoal, a gente não está aqui para fazer cobrança, né, ficar batendo na porta de ninguém, pelo contrário, né, nosso objetivo é ajudar. Então, poxa, não vai conseguir pagar o boleto, né, liga lá pra gente, vamos conversar, né, a gente ajusta, tá bom? Isso a gente está longe aqui de se portar como, né, uma empresa de cobrança que vai ficar ligando, cobrando. Não, o objetivo aqui não é esse, né? O objetivo é que a gente consiga ter uma adesão enorme, né, e que a população santarenzinho, de Santarém, fique muito feliz, né, e consiga, de fato, obter algo que é tão desejado há muitos anos, né, há décadas por alguns, né, que é ter o título definitivo da terra, tá bom? Então,
fiquem bem tranquilos com isso, que a gente senta, né, vai procurar nós, né, eu, o Antônio, o demais pessoal da equipe, para a gente poder conversar e fazer esse alinhamento, tá? Então, pergunta que a gente até falou, né, tenho várias casas no mesmo lote, como funciona a regularização neste caso, né? Então, é aquela questão, né, pode-se emitir, né, um título só, ou a gente pode emitir vários títulos, né? Um título, um processo. Vários títulos, vários processos, tá bom? Não tenho contrato ou recibo de compra e venda. Consigo regularizar? Sim, sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, quem não tem contrato de compra e venda, vai ser mais chato em relação à documentação? Um pouquinho, tá bom? A gente vai ter que buscar outro meio de comprovar, né, a residência ali. Mas não deixem de aderir ao programa, não deixem de manifestar interesse, tá? Só porque não tem o recibo de compra e venda, ou porque esse recibo, acho que até está aqui, acho que até a próxima pergunta, não está aqui, mas é uma pergunta que ocorreu bastante também, né? O recibo de compra e venda está no nome do meu pai, da minha mãe, que já morreu, né? Posso regularizar? Pode também, tá bom? Não tem problema, tá? O nosso trabalho aqui é ajudar vocês a regularizar, não dificultar, tá bom? Então, todos os documentos que forem possíveis de serem embasados para fazer essa regularização, a gente vai orientar vocês o que trazer. Então, o recibo de compra e venda não é algo determinante para que a gente faça o processo, tá bom? Lá no nosso site, tá falando aqui sobre as perguntas, também tem essas perguntas frequentes que eu comentei com vocês aqui, estão todas lá no site, tá bom? Então, depois quem quiser ler tudo que eu estou falando aqui, tá? Pode dar uma olhadinha lá. Vamos voltar aqui no assunto da comunicação, tá? Que é algo, de novo, né, extremamente importante, tá? Pessoal, nenhum funcionário da Asban, tá, terceirizado ou qualquer outro terceirizado está habilitado a bater na porta da casa de vocês e pedir dinheiro, tá bom? Ou pedir alguma coisa para regularizar, tá? Quando vocês forem lá no escritório, né, sentar com a gente lá para assinar o contrato, a gente vai explicar tudo certinho, mas não existe isso, tá bom? A gente tem informações de muitas pessoas que, infelizmente, agem de má fé aí pelo Brasil, né? A gente já viu isso acontecer em muitos municípios, né? O pessoal bate na casa lá, me dá R$300 aqui para regularizar seu lote, me dá R$200 aqui. Pessoal, isso não existe, tá bom? É um serviço, como eu falei para vocês, muito técnico, é um serviço que não é fácil de fazer, tá? Para vocês terem ideia, só a RT do engenheiro, né? O engenheiro, quando faz um serviço, ele tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Só essa taxa, ela custa R$200, tá bom? Então não existe isso, ninguém vai bater na porta da casa de vocês pedindo 100, 200, R$300, que seja para fazer esse processo, tá? Todos os procedimentos de recebimento e cobrança serão feitos por meio de boleto, cartão de crédito, tudo em nome da Asban, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, porque a gente está acostumado a ver isso, quando a gente entra na cidade, né, mobiliza, traz o pessoal para participar, infelizmente surgem algumas situações que o pessoal agem de má fé, né? A gente quer crer que aqui em Santarém não vai ter esse tipo de coisa, né? A gente confia que isso vai acontecer, mas tomem cuidado, tá bom? Tomem muito cuidado. Toda a nossa equipe, ela está sempre uniformizada, tá bom? Então, os uniformes, tá bom? O pessoal que estiver rodando aí nas ruas vai estar de crachá, tá? Então, lá no nosso site também tem a fotinho de todo mundo que é da equipe, tá? A minha foto, do Antônio, do Mário, o pessoal da prefeitura que está envolvido, tem a foto de todo mundo lá, tá? Então, em última instância, está com muita dúvida, entra lá no site, vê se a pessoa que está falando com você, né? Faz ali o famoso cara crachá, tá bom? Se tiver com dúvida, mas, de novo, tome muito cuidado, tá? Porque a gente vê isso acontecer o tempo todo. Falei para vocês aqui, né, no site tem, né, a fotinho de todo mundo que está participando do programa, então, se necessário, faça um cara crachá, tá? E insistindo nesse assunto da comunicação, vamos também tomar cuidado com as fake news, tá? O pessoal solta muito boato, né, muita informação, às vezes descredibiliza, isso aí não vai dar certo, não sei quantas vezes as pessoas já vieram aqui, isso aqui não funciona, tá?
Pessoal, vamos procurar os canais certos, tá? Vamos procurar quem está habilitado a dar informação. Quem está habilitado a dar informação é a secretaria, é a ASBAN, as lideranças de comunidade aqui, né? Procure a associação de moradores, tá bom? Vamos buscar informação de fonte confiável, tá? As conversas que surgem de forma paralela, em mercado, no comércio, nas ruas do bairro, isso pode prejudicar alguém a aderir ao programa, trazer uma informação que não existe, tá bom? Então, procurem os canais oficiais, tá? Eu sei que fica repetitivo a gente falar isso, mas é porque a nossa experiência traz isso conosco, tá? A gente já viu isso acontecer em muitos municípios, então, tomem muito cuidado com as informações que não são oficiais, tá? Bom, a gente vai passar agora para a abertura de perguntas, tá? Antes o Antônio vai fazer falar algumas pequenas palavras, tá bom? Assim que ele terminar, a gente passa para as perguntas. Vem para cá, por causa do... Aí tá pegando... Pessoal, só um instante, eu tenho percebido que algumas pessoas já estão mostrando, ainda não finalizou, tá? Sobre as fake news, eu tenho um negócio bem interessante para falar para vocês. Primeiro, essa audiência pública é um ato formal, estamos aqui, vocês estão reunidos, estão escutando a gente. Existe uma cooperação firmada com o município, já está assinada. Então, assim, é um processo legal, é um processo formal, tá? Feito para vocês. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, hoje chegou uma senhora lá no nosso escritório, ela tremia. O que aconteceu, senhora? Não, porque eu participei da audiência, eu estou acompanhando vocês, e aí tem uma pessoa no ônibus falando que isso aí não vale de nada. Mas, senhora, ele tem mais crédito que a gente, tem mais crédito que o prefeito, tem mais crédito que todo mundo que está participando das audiências. Ela falou, é verdade. Por que a gente diz isso? Porque às vezes a gente faz um trabalho para trazer informação para vocês, a gente dá panfleto, a gente vai para a rádio, vai para a TV, e aí uma pessoa que às vezes não quer resolver o problema dela, ela vai lá e cria problema para os demais. Tá? Então é por isso que a gente precisa ficar atento. Às vezes a conversa de boteca é normal, o pessoal está lá passando tempo e depois começa a inventar história. De novo, se vocês têm qualquer dúvida em relação a tudo que está sendo passado, nos procurem. Procurem a SEAB, procurem a prefeitura. Por quê? Porque da gente vai sair tudo que é oficial. Tá? Eu tenho certeza que esse senhor do bairro às vezes nem fez por mal, mas o fato dele não ter participado, ele ter alguma dúvida, deu direito a ele falar para aquela senhora do ônibus que não prestava. Então, por isso que a gente está pedindo, tomem muito cuidado com o que realmente tem credibilidade e o que não tem credibilidade. Esse é um processo muito sério. Ah, mas eu não quero participar agora porque eu não tenho dinheiro. Até a senhora ia vir aqui para perguntar, sou aposentada, né, minha renda é baixa e tal. Mas a senhora quer fazer? A senhora quer resolver? O momento de se manifestar é agora. Tá? Mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Se a senhora quer fazer, fala, eu quero fazer. Tá? A questão financeira, pessoal, a gente vai resolver, a gente vai dar jeito. Óbvio, vai ser analisado todas as situações, quem realmente tem renda, quem não tem renda, porque a gente não pode ser injusto. Às vezes tem uma família que tem renda, tem condição de pagar pelo trabalho, mas não quer pagar. Então, será que essa pessoa realmente quer o título? Tá? Em contrapartida, a gente sabe que tem muita gente que quer. Eu vou dar um exemplo de um senhor que participou da nossa audiência lá no bairro do Amparo, na quinta-feira. Esse senhor, ele levantou assim como uma senhora, se manifestou, falou, olha, eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele começou até a falar a situação dele na frente de todo mundo. Eu falei, senhor, não precisa fazer isso. Ele falou, eu vou segunda-feira, 8 da manhã, lá no escritório de vocês. Pois bem, 8 da manhã ele estava lá no escritório. Isso mostra o quê, pessoal? Que ele quer o título. Tá? Fora que já tinha avisado, olha, esse senhor está desesperado pelo título, ele quer realmente resolver. Então, o que eu digo para vocês querem resolver a situação? Nos procurem. Vamos conversar, olha, eu consigo pagar, mas eu não consigo pagar nessas condições. A gente sempre conversa, a gente está aqui para resolver o problema. A prefeitura está trabalhando com a SEAB, está trabalhando conosco para resolver o problema. Então era esse o recado que eu queria dar para vocês, porque realmente a gente quer pessoas que estejam interessadas nisso. Eu tenho certeza que esse senhor do bairro, ele pegou a audiência, ele não vai ter esse panfleto, até porque isso aqui, todo mundo conversou, isso aqui não é um ato político. Um ato técnico, a gente está aqui para falar para vocês o que precisa ser feito. Poxa, mas a prefeitura trabalhou, a prefeitura está trabalhando pesado. Por quê? Porque a prefeitura teve o trabalho de pegar o domínio das áreas que foram invadidas, ela puxou tudo para ela para poder a gente resolver agora.
Então, sim, tem um trabalho do município, tem um trabalho pesado da secretaria, mas isso aqui, a partir de agora, é técnico. Somos nós, técnicos, engenheiros, trabalhando diretamente com vocês. Tá? Por isso que é importante. Quer resolver o problema, não se preocupe. Tá? A questão financeira não pode ser um problema para a gente resolver. Tá? A gente precisa solucionar. Tá bom? Eu espero que todo mundo tenha entendido isso. Tá? A gente pode abrir agora para as perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, levante a mão, eu vou até você. Vou perguntar, em muitos casos até eu o microfone mesmo respondo lá. Tá? A senhora de rosa, né? Pessoal, enquanto isso eu vou pedir para todo mundo escutar. Às vezes as dúvidas de um também são as dúvidas do Neto. A senhora quer perguntar? Só um minutinho. Pode falar. Certo. Olha a pergunta da senhora. Qual é o nome da senhora? Outro microfone não deu bom, né? Ó, Dona Maria Luzia Moraes da Rocha me fez uma pergunta. Eu estou com muita pressa para conseguir meu título. Posso ir lá na prefeitura? Não precisa ir lá na prefeitura. Daqui em diante, esse trabalho é conosco. A senhora tem que procurar a gente. Tá? Se a senhora quiser ir lá no escritório, aí a gente passou o endereço, tem um endereço aí no papel, pode ir lá que a gente vai sentar para resolver com a senhora. Tá bom? Agora a prefeitura, pessoal, ela vai fazer aqui um papel de fiscalmente aumenta muito mais. Quando a gente trabalhar, a prefeitura vai fiscalizar e vai validar. Quando a gente for lá fazer a medição do lote de vocês, a prefeitura vai validar essa medição. Quando a gente fizer todo o documento para poder pedir a certidão, que vai lavar agora, a prefeitura vai validar. Tá? Se a senhora falar na prefeitura hoje, eles não conseguiram validar. Eu comprei 2015 não. terreno. Essa regulação do jeito que foi explicada não é me receber. O rapaz que me vendeu tinha vendido meu terreno para outro. E agora eu faço o que? Eu vou na polícia, eu dou um tiro para ele. É muito comum, assim, infelizmente isso acontece muito, né? O pessoal vem trabalhar com a pessoa. Tem alguém morando lá? Pessoal, fiz a adesão, a gente vai chamar para assinar o contrato, aí tem questão de pagamento. Começou a pagar, aí tem empresa que dá o interessante era a senhora aí são 12 parcelas, regularizar o mais rápido a gente vai possível, executar os trabalhos. porque com a escritura, ele não tem como ter duas escrituras. A documentação só vai sair depois do contrato. Tem a documentação que vai sair antes. Aonde eu vou? Só que além da garantia que nós temos Só também está no Espírito Santo. Tá? Só para ver se o terreno está na área da senhora, que pode ser contemplado agora, tá? Mas é só preencher aqui, ó. Se a senhora for... pessoas que porventura não conseguem pagar, a gente vai precisar... Chama nesse WhatsApp aqui, ó. Tá? Ou liga nesse número que a gente agenda para a senhora lá para a gente conversar. Tá? Eu se for para regularizar lá, eu não queria trabalhar na prefeitura, ele trabalhava na prefeitura da DAI. Uhum. Ele vendeu o terreno e depois me vendeu para o outro. Quando eu fui receber meu terreno... Isso acontece muito com a área regular. Qual é a ignorância ele? E aí ele disse, vai procurar teus direitos, porque tu comprou esse terreno em 2015, hoje que tu veio atrás. Eu não comprei, paguei, e eu tenho recibo assinado por ele. É muito, isso, assim, infelizmente a gente vê muito, porque o cartório, quando ele reconhece firma, né, disso aqui, de um contrato desse, ele está reconhecendo firma. Não adianta nada reconhecer. O senhor João Silva, ele foi lá no cartório, viu que a área dele, a área que ele reside, tipo assim, melhora o documento, mas não muda nada, entendeu? O cara pode converter o cartório, ele está reconhecendo as não o contexto do recibo, entendeu? Conosco vai ser muito legal. Depois que o senhor vai, a gente vai solicitar uma lista de documentos pessoais, quem mora na casa, comprovante de renda. Por quê? Porque nós vamos fazer um processo em grupo. Não é mais um processo individual dos seus irmãos. Nós vamos pegar os seus irmãos, o vizinho A, o vizinho B, C, todo mundo que estiver envolvido, vamos fazer um único processo. Por isso que a tendência é sair mais rápido. Quer mais? Tá? Já estou ali que estão pedindo. Deixa eu chegar aqui. Que também a parte, tu já falou que a parte jurídica vem tudo, advogado, tudo, parece que ninguém está falando. Falamos. Advogado, engenheiro, arquiteto, urbanista. A dona Elisângela fez uma pergunta. Falei mais uma vez. Tipo assim, falei... Pessoal, por favor, eu vou pedir novamente. Prestem atenção. Até para não vir outra igual. Dona Elisângela perguntou, se eu pagar o serviço técnico, depois eu vou preparar o cartório. Aí o Henrique explicou lá no começo. A gente tem duas situações.
Se a maioria no bairro tiver uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos, não, você não vai precisar pagar o cartório. Isso tudo depende da maioria das pessoas que estão no bairro. Se a maioria tiver uma renda superior a 3 salários mínimos, vai ter custo cartorial. Tá? Isso não dá para a gente resolver agora falar a senhora vai ou não pagar, porque a gente não sabe a renda de todo mundo no bairro. Então, só depois que a gente fizer essa análise que a gente vai conseguir saber. Tá? Ainda assim, vai ter que pagar o cartório. As custas não A senhora vai lá no escritório. Porque o valor de avaliação de vocês Se a senhora quiser ligar, pode ligar, senão vai lá no escritório. Tá bom? Eu sou fundadora daquele Santarém. Cheguei em 73. Não, vamos resolver. Fui parteira, fui professora, presidente do bairro, fiz escola. Ai, fui professora há muito tempo. Vamos resolver. Qual é o nome da senhora? Arlinda do Você realmente fez uma pergunta na minha cabeça. A senhora não usa a sentada direto lá, pode E ir. para quem tem uma renda baixa, não consigo pagar os R$350. O senhor quer resolver o problema? O senhor é título, quer resolver o problema? Não quer resolver? Então o senhor não precisa pagar. Entendi. O senhor então tem título. Vai ter mais Só que não consegue pagar. É isso? Vai ter um sorteio Só aqui de tem. 5 descontos de 50% na aquisição. Tá? Mas você assinou a lista de presença, mesmo que seja sorteado. Não pergunta repetida, hein? Por favor, vai mais. Desconto aí, né? Tem, a gente vai sortear 5 pessoas aqui para receber o desconto. E aí sai pela metade do preço. A gente fez essa campanha para trazer o pessoal para a audiência mesmo. Pessoal, outra pergunta aqui, ó. Mas se seu nome estiver lá, independente se você está aqui ou A senhora não, mora no treinamento você perguntou. sorteado. Ela mora numa área que é a área da diocese, está dentro ou lá fora. A gente tem uma mapinha, agora de cabeça a gente não sabe quais são todas as áreas, tá? Mas se ainda assim a sua área não estiver dentro agora, ela vai ficar dentro da mesma relação, tá? A senhora fala que para nos ajudar, tem muita gente nessa área aqui. De repente entra Sabe o que está faltando aqui? A relação que você falou dos preços dos 12 prestações. Se fizer a adesão e esse lote for contemplado, vai continuar o mesmo preço? Eu acho que muita gente ficou. Quando você falou do preço, o pessoal se assusta. É que o problema é assim, a gente não consegue garantir qual vai ser o preço que vai pagar. Eu não consigo falar que você vai gastar R$4 o metro quadrado, R$2 o metro quadrado. O que a gente sabe é que eu posso garantir, não existe bairro em Santarém, porque por que é calculado esse valor que você faz? É pelo valor do metro quadrado venal, está lá na prefeitura. E nenhum bairro em Santarém tem o valor venal de mais de R$10. Tá? Tem bairro que tá quase. Minha casa tem tantos metros quadrados. Quanto que eu vou pagar? A gente não consegue cravar. Por isso que a gente não coloca aqui. Assim, certamente, né, primeiro, para um terreno de 200 metros quadrados, que é um terreno considerável, sairia R$800. Né? As custas cartoriais, elas são muito baixas também. Né? A gente também não conseguiu cravar, por quê? O cartório, ele consegue fazer alguns descontos de acordo com o cartório, a gente vai conversar com eles, os caras estão acostumados a fazer 300 por ano. Eu falei pra eles, a gente vai te entregar 300 por semana, que você vai dar conta. Não, eles vão conseguir puxar o valor, tá? São valores que então, assim, não vão chegar nem perto do valor que eu acho que o sucessor não vai querer parar isso. Porque é o interesse de vocês. Tá? Mas exatamente quanto o interesse de vocês. Qual seria o objetivo do sucessor não vai parar? Pode no decorrer. Ele vai ter um pouco contra ele. Assim, outros municípios. Nem a Câmara, nem a Prefeitura. Esse valor aqui, esse é o valor fechado. Esse é o valor, porque esse é o valor do serviço técnico. E vai lá, engenheiro, arquiteto, ambientalista, esse é o valor do serviço técnico. Independente se vai ter que gastar ou não, esse valor ele existe, porque esse é o trabalho em si, de fato, de fazer. Os outros dois é o quê? Custo do cartório e custo da prefeitura, se não puder. Agora sim, jogando bem para o senhor aquilo que a gente tem feito. Né? O nosso esforço é todo para enquadrar. Assim, a gente tem uma ideia pelo que a gente vê. A regra é essa. Metade das pessoas que se manifestarem
Se uma pessoa a mais da metade tiver menos do que 3 salários mínimos, é social. Então, assim, tem alguns bairros que seja, assim, por andar, você percebe. Outros é mais difícil. Maracanã, cara, é um bairro que você anda e você fala assim, não sei, é difícil, né? Agora, poxa, Jutaí, né? É um bairro que você olha, é difícil você imaginar que as pessoas que estão ali vão conseguir declarar uma renda maior que 3 salários mínimos, entendeu? Então a nossa força toda vai ser para que a gente consiga encontrar. Isso não é a gente que escolheu, né? A lei está escrito isso. Então, eu já tenho uma seria muito linha para mim. Escrever uma pergunta. Não sei, e é a mais acontece. Então é importante que vocês já está a documentação para a gente avaliar exatamente nesse processo. A gente dá aquela segunda parte do Crubi e a escritura. Nesse caso, não vale a pena você está participando do Morar Legal lá, então, do programa que a prefeitura está fazendo? Não, eu fiz particular. Ah, não vale a pena. Você já pagou? Já paguei. Não já vale a pena. Só agora fazer o CRI e... Não vale a pena, não vale a pena. Esquece. Termina lá. Senão você vai... Assim, é óbvio que não sei se você contratou, é que já está na prefeitura, né? Vai ser, talvez esse ano, vai ser... Sim, vai. Você passou, tem esse desmembramento. Paguei... O processo de resolver vai fazer outro problema. A gente vai ver qual é o seu lote também, para que você escriturar. Mas o serviço técnico, isso. Eu já fui direto lá, né? Ah, você que fez as coisas e foi lá, tá? Tipo, você não pagou um advogado, nada pra fazer? Não. Ah, tá. É uma possibilidade. Oi? Claro. Um só ou mais? Não, Henrique, são perguntas que, como a gente... Pessoal, eu também tem Vamos fazer essas perguntas. Você acha que tirando essa Normalmente aquelas leitura, pessoas que não estão aqui, deixa eu fazer uma pergunta. é possível você pode usar esse laudo como garantia. Hoje vocês não conseguem, porque A gente vai resolver. Não tem outro jeito para fazer. Cara, manifesta interesse, vai lá, vamos tentar conversar, entendeu? Por exemplo, tem alternativas de dividir mais vezes no canal. Era a mesma pergunta. Mas dá, entendeu? Então tem alternativas, né? Consigo começar a pagar daqui dele. Vamos resolver assim, bota a primeira para Eu vou falar para ela. Se não tiver duas coisas, vocês não vão precisar pagar isso. Se a área de calor, né, do pessoal corrigido, precisa de uma quantidade mínima para iniciar o trabalho. Vamos iniciar, e depois isso vai dar uma tranquilidade para o pessoal conseguir se manifestar ao longo do ano, entendeu? Ah, não consigo agora, consigo com o 13º, com o Vale, vou receber um dinheiro, no meio do ano eu faço. Por exemplo, o Avista tem um desconto legal, de 8%, né? Esse valor total aí? Esse valor total. Tem 8% de desconto para fazer o Avista, entendeu? Vai sair 3.600, 3.600. Não, desconto legal. Às vezes você tem um dinheiro, ou não, vou receber um dinheiro em maio. Pô, não posso pagar a vista em maio? Normalmente assina o contrato lá em março. Pessoal, mais alguém que antes da gente finalizar, aí eu recebo o dinheiro com esses 7 meses que estão dentro. Você pode fazer um... Pode, a gente quita, faz um cambalacho lá, dá desconto no que falta para quitar, entendeu? O objetivo é resolver. Na Siqueira Campos 565, tá? Do lado do prédio dos Correios. Em frente à praça lá da Matriz da Praia. Isso, lá mesmo. Tá?